Você se lembra das aulas de geografia quando o professor ou a professora mostrava uma representação assim de determinada área para estudar o relevo? A cartografia do relevo e dos processos geológicos sempre foi encarada como uma tarefa de difícil compreensão. A representação bidimensional de formas tridimensionais está além da compreensão básica da maioria dos estudantes, criando uma barreira de aprendizado dos temas que são estudados tanto no ensino básico quanto na universidade. Pois é, os estudos das curvas de nível mudaram. Agora, a tecnologia aplicada à realidade aumentada pode facilitar o estudo sobre a cartografia do relevo. Estes pesquisadores e professores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará estão aplicando um método tecnológico criado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, para facilitar o entendimento da cartografia do relevo e trabalhar melhor as curvas de nível, topografia, entre outros temas da geografia. Então, a necessidade da criação de uma caixa de areia para que a gente faça a representação do relevo a partir da mobilização de areias é importante porque faz com que esses conteúdos que são, de uma certa forma, complexos, sejam um pouco mais fáceis de serem entendidos. A professora ainda conta que o projeto da caixa de areia começou lá no ano de 2017 por iniciativa de um aluno e a caixa funciona de uma forma bem simples, como explica a doutora. E ela funciona a partir de uma projeção de um projetor e um Kinect, né? A partir disso, à medida que eu mobilizo essas areias, à medida que eu movimento essas areias, as curvas de nível nessa caixa, elas vão então formando para nós relevos. E esses relevos são então passíveis de ser trabalhados a partir desses conceitos que eu falei no momento anterior. Mas vem cá, você se lembra o que são essas cotas, curvas de nível? O professor Dr. Abraão Levi vai te explicar e, inclusive, aplicar na nossa realidade o que é isso. Cota topográfica, ela é uma linha imaginária que passa sobre um determinado terreno, sobre o solo, e esse solo ele tem uma variação de altura, né? E então essa altura ela vai variar conforme o próprio relevo. Então, a partir daí, os topógrafos, os engenheiros, os geógrafos começaram a criar uma linha imaginária que vai exatamente passar por onde esse relevo ele vai variar. Então, a cada variação, né, hoje nós falamos muito em enchentes na Nova Marabá, na Velha Marabá, e vai dizer que não podemos ocupar a cota 80, ou seja, a cota 80 é uma altitude, é uma altimetria do relevo. Então, no projeto, a gente usa muito as cotas topográficas para entender como é que o relevo, a partir da sua evolução, a partir da sua estrutura, ela começa então a ser modificada, seja pela ação humana ou seja pela ação dos intempéries, das questões naturais, né? O professor enfatiza que a tecnologia tem uma forma de interação mais física e o aluno compreende então melhor o conteúdo em estudo. O sandbox, a caixa de areia, enquanto uma realidade virtual, faz com que o aluno ele se insira em uma dinâmica, por exemplo, fluvial, uma dinâmica do relevo, aonde ele vai ser convidado a uma imersão. Então, essa imersão faz com que esse aluno, que até um pouco é mais retraído, ele comece a interagir, ele interage com o professor, ele interage com os amigos, porque a caixa também tem essa ludicidade, né, de brincar e chamar o aluno a dançar com as areias. A Caroline de Souza, que estuda licenciatura em Geografia, gostou da tecnologia aplicada no ensino geográfico. Essa nova metodologia é interessante porque sai muito, como o professor Abraão fala, sai muito do que é muito utilizado na sala de aula. Os mapas, é mais físico, que as crianças podem ver a realidade aumentada, eles podem participar e interagir.